Só colocar aqui, ok, gravando. Tudo certinho. Então, tá bom. Então, gente, ontem eu terminei de lançar, né, os trabalhos, dei feedback dos trabalhos, vocês viram? Sim. O que acontece? Deixa eu aproveitar aqui e falar um pouquinho até todo mundo entrar, né? A gente sempre começa a conversar um pouquinho. Sempre que vocês forem fazer trabalho, vocês têm que fazer no padrão ABNT. Eu acho que a Helenice deve ter pedido isso para vocês, não pediu, não? ABNT? Não, professora. Não, tá. Ela não comentou, não. Tá, aí depois até eu vou ver se eu consigo mandar, porque assim, a ABNT ela é meio chatinha e ela é o padrão que vocês têm que fazer trabalhos de faculdade, né? Trabalhos de universidade. Então, tem medida de margem, tem algumas coisas, padrão de letra, tem que ser a mesma letra. Medida de borda, né? Borda, espaço entre linhas, tal. Mas, assim, dentro de uma programação, eu esperava apresentar isso, mostrar isso para vocês pessoalmente, até para explicar, né? Como a gente não teve as aulas presenciais, então eu acabei mantendo aí as notas, porque faltou aí essa explicação. A maior parte mesmo foi essa questão da BNT, mas eu vou separar o material aqui para vocês darem uma olhada, veja o que eu tenho aqui de material assim mais simples que dê para vocês lerem, né? Então, a ABNT é uma padronização que existe, de trabalho universitário, né? Então, quando você faz um trabalho universitário, você sempre pergunta para o professor, padrão ABNT, professor, né? Então, por quê? Porque daí ele vai te cobrar essas coisas. Basicamente tipo de capa, tipo de margem, tipo de letra. Então, por exemplo, quando você copia, sempre a gente acaba copiando algum trecho, alguma definição, né? Mas você tem que tomar cuidado quando você copia, porque hoje está cada vez mais difícil de você dar o copia e cole, né? As fontes, elas estão bloqueando muito isso, então eles não estão deixando você copiar. Então, às vezes, você copia e vem aquele fundo colorido, ou às vezes no final do teu copia e cole vem colado, grudado a fonte, você não consegue tirar de jeito nenhum. Então, tem que tomar alguns cuidados para que o trabalho fique aí com uma apresentação legal. Isso é uma coisa que vocês vão aprender aí ao longo da faculdade, né? Os professores vão exigir bastante isso, mas a gente precisa também explicar para vocês, né? Vocês não vão adivinhar. Então, ao longo aí do semestre, eu acho que esse não mais, né? Eu acho que esse a gente só volta para fazer prova. Mas aí nos próximos semestres a gente, se eu der aula para vocês de novo, a gente volta a se falar sobre essa questão aí da BNT, que é importante, tá? Mas aí eu dei o feedback, só um grupo que não entregou o trabalho, aí eu lancei lá os pontos e vocês viram que deu uma elevada bem significativa aí para vocês, né, para poder facilitar a vida aí de vocês, tá? Então, essa parte a gente cumpre, precisa ver aí, vocês precisam ter aí os 2.500 pontos, vocês precisam fazer aquela ED digital, né? Então, vocês precisam terminar tudo isso agora em maio, para em junho só realizar a prova, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Não? Não. Então, tá bom. Professora, só ficou pendente, então, pelo que a senhora falou no e-mail, né, o lançamento da análise SWOT, né? Isso, vou lançar hoje porque tem gente que me entregando ainda. Tá bom. Tá? Então, eu vou lançar, eu tenho que dar para vocês 2.500 pontos. Hoje eu não vou fazer nenhuma atividade, eu vou deixar a atividade aqui de organização para a semana que vem. Aí, para a semana que vem, eu dou mais uma de 200, eu vou ver ainda, tá? Para hoje, eu não vou passar nada para vocês. Hã? Ô, professora, você acha que a prova vai ser na faculdade mesmo? Será que vai dar certo dessa vez?
Então, né, a gente está meio dependendo do governador, né? Então, se ele prorrogar, né? Mas eu acho que para junho, eu acho que libera, né? Não tem como, né, gente? Se ficar mais junho aí, não sei onde é que a gente vai parar, não. Diz que vai até agosto. Né? Diz que vai até agosto. De modo geral, fica muito complicado, não só para vocês, enquanto alunos, mas assim, a gente precisa, lembra aquilo que eu falei? A gente precisa desenvolver aí a visão do todo, né? A economia está bem complicada, a questão do salário, aí uma coisa vai puxando a outra, vai ficando cada vez mais complexo, né? Mas vamos aguardar. Tá? Como vocês viram ao longo do semestre todo, teve o plano B, né? Sempre teve o plano B. Vamos ver. Agora, a prova, ela acontece, eu falei para vocês a semana passada, né? Ela acontece na segunda semana de junho, tá? Então, deixa eu pegar um calendário aqui. Olha, a quarentena, ela vai até 30 de maio, né? 31, né, de maio. Aí, dia 1º é uma segunda-feira, estou olhando o calendário aqui. Dia 1º é uma segunda-feira. As provas acontecem aqui na semana do dia 15. Então, a gente volta para fazer revisão, né? Para fazer conteúdo e fazer prova mesmo. Tá? Então, dentro de uma programação, é mais ou menos isso. Tomara que dê certo na faculdade. Não, a minha matéria ela é bem tranquila, não é difícil, não. E assim, eu tô procurando o máximo possível ajudar vocês. Olha, numa situação presencial em que a gente tivesse com as aulas normais, se tivesse conseguido explicar aí a BNT, por exemplo, eu já não ia manter a nota, eu ia tirar uns pontinhos, né? Mas mediante aí o quadro, a gente está procurando ajudar vocês o máximo que a gente pode, entendeu? Até para que vocês possam passar aí de um semestre para o outro nessa situação. Primeiro semestre eu acho que é tranquilo, né? Porque são disciplinas básicas, né? Então é mais tranquilo. Aí acho que a hora que começa a entrar, por exemplo, em matérias mais específicas, acho que seria mais complicado, entendeu? Por exemplo, ter uma disciplina de administração de pessoal, né? Departamento pessoal online, aí seria tenso, né? Porque cálculo, então, enfim, né? Vamos ver se a gente consegue. Tenso a todo momento, né? Quê? Não ouvi. Quem que falou? Cristina? Não ouvi o que você falou. Bom, vamos lá, gente. Hoje, então, nós vamos entrar nessa segunda etapa, né, daquele quadro que nós vimos. Então, o nosso objetivo de aula hoje é apresentar a questão da organização, né? Então, qual que é o papel da organização dentro de uma empresa, né? Então, é apresentar todo o processo de organização, as ferramentas que existem, para que você possa entender qual é a importância da organização dentro de um ambiente empresarial, dentro de uma empresa, né? Por isso, é importante que vocês entendam, e eu sempre falo isso nas aulas, né? É importante que você entenda o que a gente está dizendo e vá comparando com a empresa onde você trabalha, né? Com alguma empresa que você conheça ou que tenha trabalhado, para que você consiga enxergar melhor e até fazer uma análise da situação da empresa, né? Hoje vocês vão ver o que forma, né? Quais são os itens que pertencem a essa questão de organização empresarial. E a gente sempre fala isso, eu sempre falo, e alguns professores vão falar para vocês também, né? Que toda vez que você está numa empresa, então, assim, se você não organiza, né? Tem muitas empresas de pequeno porte que elas começam pequenas e aí elas dão certo, começam a crescer, a se desenvolver,
E aí chega num determinado ponto que, assim, ou a empresa, ou ela se organiza, né? Efetivamente, ela precisa se organizar, ela precisa de uma organização, ou ela quebra, tá? Por quê? Porque da mesma forma que ela sobe, que ela dá certo, que ela tem uma ascensão, se ela não tiver uma organização no mesmo patamar, ela quebra. Vocês devem ter aí exemplos de empresas que cresceram, né, empresas de nome no mercado, empresas que eram conhecidas e por um problema de gestão, problema de má gestão, né, as empresas acabaram quebrando. Então, por isso que é tão importante também a gente falar de liderança e a gente fala tanto de gestão. Eu coloquei novamente esse quadro, eu sempre vou colocar esse quadro para a gente lembrar e fazer um link, né? A nossa matéria ela é sequencial, então a gente está dando uma sequência aqui no assunto. Então, nós falamos na semana passada sobre planejamento e hoje, então, nós vamos entrar aqui na segunda etapa do ciclo, que é a organização, né? Então, eu planejei, lembra que a gente viu análise SWOT, a gente viu as ferramentas, então eu fiz todo um trabalho de planejamento da minha empresa e agora eu vou organizar tudo isso para que dê certo, tá? E é isso que a gente vai tentar entender hoje o que é esse organizar. Então, veja, dentro de planejar, organizar, dirigir e controlar, eu tenho aqui o planejar, que nós vimos a semana passada, eu tenho aqui o organizar. Esse organizar, como é que você organiza uma empresa? Né? Através desses itens, tá? Então, você vai dividir trabalho, né? E isso para a gente é fundamental, eu vou falar bastante disso com vocês, porque basicamente a gente, enquanto recursos humanos, nós temos um papel muito importante nessa divisão de trabalho quando a gente faz descrição de cargos. Tá? Então, dividir trabalho é dividir tarefas. Exatamente assim, quem faz o quê, né? Quem faz o quê, até onde eu vou e até onde começa o outro, né? E isso, nós que somos da área de recursos humanos, somos nós que colocamos isso no papel, tá? Somos nós que fazemos as descrições de cargos e ajudamos gestores, né, a desenvolver esse trabalho aí de divisão de tarefas, de atividades. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica, né, que a gente vai ver aí a questão do organograma, designar as pessoas para a sua execução. Então, vocês vejam, dividir trabalho, agrupar as atividades, designar as pessoas, está muito relacionado às atividades de recursos humanos. Gente, alguém mexeu no botão aqui, sumiu o slide? Não. Não? Então, tá bom. É porque quando alguém... Para mim está parecendo normal. Quando alguém assume o controle, às vezes a pessoa ela entra em algum lugar e ela assume o controle da reunião. E aí os slides deixam de rodar, entendeu? Professora, eu não sei de qual forma como é que faz, né? Mas, por exemplo, o professor Fábio consegue bloquear essa função nas aulas dele. Então, acho que tem alguma configuração para bloquear essa parte de assumir o controle. Eu não mexo aqui, porque dificilmente alguém, assim, de vez em quando, eu acho que alguém aperta errado, aí é uma ou outra vez, eu nunca precisei bloquear, não. A gente tem aqui o controle de bloquear o som, né? Mas tem algumas coisas aqui também, eu acho que tem aqui, tem aqui as configurações. É que eu nunca entrei, não. Tá bom. Não achei que era preciso. Mas aí, nas próximas eu vou bloquear. Vamos voltar aqui, então. Organização. Dividir o trabalho, agrupar as atividades, designar pessoas, né? Alocar recursos. Então, em algumas aulas lá atrás, nós vimos o que é recursos. Lembra? Recursos financeiros, materiais, recursos humanos, né? Então, a gente
faz essa alocação de recursos, né? E a coordenação dos esforços, ou seja, o que seria a coordenação dos esforços? Coordenar, né, a dinâmica dessas pessoas que foram, os esforços de quem? Os esforços dessas pessoas que foram alocados. Então, a gente vai ver hoje que tudo isso tem nomes, né? A gente... vocês vão encontrar algumas coisas que vocês até sabem que existe na sua empresa, mas que você não sabia que tinha essa denominação, que tinha esse conceito. Então, a gente vai ver exatamente essa divisão hoje. O planejamento e organização, para que vocês entendam, veja, o planejar, que foi o que a gente viu a semana passada, o planejamento, nós, geralmente, numa situação de planejamento, nós definimos o que fazer, certo? A organização, que é a etapa seguinte, então, nós vamos definir como fazer, tá? Então, nós vamos atribuir. Então, lembra que eu expliquei na aula passada, nós participamos de uma reunião, participamos da reunião de planejamento, definimos algumas metas, definimos alguns objetivos, e aí, então, eu preciso voltar lá para a minha equipe, eu saio da reunião, volto para a minha equipe, e aí eu preciso delegar tarefas. Nós vamos ver esse termo aqui, né? O que é delegar. Então, eu vou passar aqui. Espera aí, gente, que saiu aqui. Eu vou passar as atividades, né? Eu vou dividir, vou atribuir essas atividades e tarefas às pessoas que estão ali designadas, né? Aguardando para ver o que cada um tem que fazer para compor aí, então, esse objetivo final, tá? Então, o planejar, o planejar significa... Deixa eu voltar aqui, peraí. 2, 3, 4, tá? Então, esse aqui é o slide 5. Todo mundo tá vendo? Eu tive que recolocar. Sim. Então, tudo bem? Tá, então nós estamos no slide 5. Eu mandei também aí, se vocês quiserem acompanhar pelo telefone, né? Então, o planejamento é o que eu vou fazer e a organização é como eu vou fazer, né, para atingir aquilo que a gente decidiu lá no planejamento. Esse slide eu coloquei aqui também, gente, para a gente dar uma recordada. Eu acho que numa das primeiras aulas eu falei isso para vocês. Eu tô na 2. Gente, o microfone. 2. Em alguns momentos eu falei para vocês, eu acho que foi na primeira ou na segunda aula, que a gente falou sobre essa definição de organização. A palavra organização, ela tem, então, dois sentidos, né? Então, no primeiro aqui, olha, como uma unidade ou uma entidade social em que as pessoas interagem entre si para alcançar os objetivos comuns. Então, quando eu tenho esse conceito de organização, isso aqui significa organização enquanto empresa, tá? Então, a palavra organização, ela tem, né, dois sentidos. Ela pode ser a organização, posso usar esse termo organização enquanto empresa, e depois eu posso usar o termo organização enquanto verbo organizar, né? E aí é o que nós utilizamos aqui, então, na função administrativa, né? Então, organizar o quê? Organizar dentro de um processo administrativo, né? Organizar, estruturar, integrar os recursos. Então, veja, por que é importante você organizar? Às vezes, a empresa ela tem muito recurso. Eu acho que eu comentei isso com vocês. Eu faço consultoria numa empresa em que ela está justamente nesse momento, né? Ela tem recursos financeiros, mas
ela é uma grande bagunça, porque assim, não existem procedimentos de trabalho. Então, foi uma empresa que ela era pequena, ela cresceu, ela começou a crescer, e aí, então, ela chegou num patamar de faturamento e de número de funcionários, que ela precisa organizar as coisas, senão o que vai acontecer? Exatamente aquilo que eu falei para vocês, ela vai quebrar. Então, recursos, né? Organizar os recursos. Veja, cadeia de comando, que é o que a gente vai falar, vai ver aqui, né? Então, assim, quando a empresa ela não tem organização, ninguém sabe quem se reporta a quem. Todo mundo quer mandar. Então, assim, ela não tem cadeia de comando. Todo mundo quer ser a autoridade máxima. Às vezes a pessoa ela nem tem cargo para, ela não tem, na verdade, ela não tem experiência, ou às vezes ela não tem conhecimento técnico para isso, né? E ela quer comandar, mas ela não sabe como fazê-lo. Então, esses são alguns itens que fazem parte da organização que nós vamos ver hoje, tá? Quando eu falo de organização como empresa, nesse primeiro quadradinho, eu vou ter lá, que a gente já viu, é só uma revisão para a gente lembrar. Lembra que a gente tinha organização formal e a organização informal. Lembra? Organização formal, quando você tem um CNPJ, você estabelece uma empresa, né? E a organização informal, quando você forma grupos e ela não tem uma conotação jurídica, tá? Então, são apenas grupos informais, ok? Bom, então, nós vamos ver aqui essa função. Em administração, veja, aqui a gente usa o termo processos de gestão, né? E aí, os 4 processos de gestão são planejamento, organização, direção e controle. Em administração, né, em aulas de administração, de TGA, eles usam o termo função, né? E aí eles dizem, alguns autores, o que não está errado, eles falam a mesma coisa com palavras diferentes, né? Então, eles dizem que em administração, para você fazer gestão, em administração existem 4 funções, que são as mesmas: planejamento, organização, direção e controle. Então, é só uma diferença de autor para autor, mas o contexto em si é o mesmo, tá? Então, é responsável pela, de novo aqui, olha, distribuição das tarefas e de recursos, né, pelos membros da empresa, que determina aí quem vai ter autoridade sobre quem vai tomar as decisões e quem vai ter que acatar a essas decisões. Por isso que a gente fala tanto de liderança, né, gente? Precisa ter a liderança dentro da empresa para que você possa fazer a distribuição de tarefas, tá? Uma outra situação é se aquela pessoa ela tem ou não perfil de gestor ou de liderança. Mas o papel da liderança é justamente fazer esse caminho intermediário, né, entre o nível executivo e o operacional, para que as coisas aconteçam, tá? Então, o papel é exatamente esse. A organização, então, ela é a etapa do processo de administração que agrupa, né, e estrutura os recursos organizacionais, tá? Para isso, você precisa estabelecer aí uma ótima comunicação para que as coisas aconteçam, precisa haver comunicação, né? E coordenação aí dos seus membros para que eles consigam alcançar os objetivos. A gente percebe muito que um dos grandes problemas nas empresas é a falta de comunicação. E a falta de comunicação interfere. Se existe falta de comunicação, existe falta de organização, tá? Então, são alguns aspectos para a gente considerar, né? E ver lá na empresa onde você trabalha se você tem problema lá de comunicação. Se tem problema de comunicação, você vai ver que falta organização. Ninguém sabe qual é a decisão, ninguém sabe onde começa, onde termina, como é que as coisas acontecem. Um não comunica as coisas para o outro tem que deduzir, adivinhar, né? E isso acaba gerando até problema de relacionamento.
ok? Bom, então a gente tem aqui, né, organização é agrupar, estruturar, integrar os recursos. Gente, ó, é a terceira vez que a gente está vendo isso aqui, tá? Então, por exemplo, numa prova, a gente vai ver que o papel da organização é esse daqui, agrupar, estruturar, né, integrar, inclusive, tanto as pessoas como os recursos. Aliás, recursos humanos são as pessoas. Definir a estrutura dos órgãos que deverão administrá-lo, né, e estabelecer a divisão de trabalho. Tá? Essa atividade uma atividade depende da outra, vocês vão entender já já por quê. E para que elas funcionem melhor, né, elas precisam estar bem estruturadas, né, bem ordenadas, bem moldadas. Tá? A organização é um processo gerencial, o que a Venato ele apresenta, ele coloca uma definição que caracterizam-se, né? A organização se caracteriza-se por uma estrutura interna capaz de garantir a coordenação e integração de todas as suas atividades. O que é organizar? Quando eu consigo integrar tudo e fazer com que a coisa ande de forma redondinha. Eu consigo fazer com que as coisas funcionem corretamente, né? Então, se eu fizer, geralmente, para funcionar melhor isso, a gente fala muito de procedimento de trabalho, né? Uma organização, para ela ter, assim, uma função bem correta, ela deveria ter tudo por escrito, né? Em forma de procedimento de trabalho. De forma que, se não tem um funcionário, o funcionário faltou, o outro, na ausência dele, ele consegue ler ali o procedimento e entender tudo o que acontece naquela área, ali naquele departamento, tá? Eu vou anotar aqui, Alguém tem procedimento de trabalho na empresa? Não? Não, gente. Eu vou mandar para vocês aqui um procedimento de recrutamento e seleção. Estou anotando aqui para não esquecer, para vocês verem o que é quando eu falo procedimento de trabalho, para vocês entenderem o que é um procedimento de trabalho. Então, você vai ver que todo o processo, um exemplo, né, de recrutamento e seleção, todo o processo, desde a triagem de currículo, desde do recrutamento até a fase de admissão, ele está todinho escrito no papel. Aquilo é um procedimento de trabalho. E é legal vocês terem conhecimento para que vocês consigam já ir identificando algumas áreas, né, de atuação, tá? Até para ilustrar mesmo. A organização, ela funciona como um sistema integrado, tá? Então, por isso que a gente falou na semana passada de alguns sistemas integrados, porque são eles, lembra que uma área conversa com a outra? Então, são esses sistemas que ajudam a organizar a empresa também, né? Então, uma área tem acesso ao que está acontecendo na outra, elas estão interligadas. Independente da formalidade, da complexidade da estrutura, alguns aspectos influenciam na decisão gerencial, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre organograma, né? Mas a estrutura da empresa, como ela é organizada, ela vai interferir na decisão do nível executivo. Então, por exemplo, né, para vocês entenderem, tem empresa que na estrutura organizacional dela é o diretor, o gerente e já o nível operacional. Tem empresa que tem, assim, vários cargos de comando, e o coitadinho do nível operacional lá só recebendo 115 ordens. Então, tem lá o diretor, tem o gerente, depois tem o supervisor, depois tem o líder, depois tem o supervisor A, o supervisor B, aí tem o encarregado. E aí tem umas 5, 6 pessoas assim de nível intermediário, e embaixo tem o nível operacional, que recebem ordem de tudo aquilo. Então, quando a gente fala que a complexidade da estrutura vai interferir no nível gerencial,
dependendo de como você monta a estrutura dessa empresa, você pode ter problemas nos resultados, tá? A organização, então, quando a gente fala de organização, a gente fala, então, de especialização, intervalo de controle, cadeia de comando e grau de autoridade, que é o que a gente vai ver agora. Então, tudo isso compõe, todos esses itens compõem uma organização. Então, quando eu falo assim, como que eu vou organizar? Eu preciso ter especialização, preciso ter intervalo de controle, preciso ter cadeia de comando e preciso ter grau de autoridade, que a gente vai ver cada um deles agora, tá? O que é especialização de trabalho, gente? Veja, a especialização, ela representa a divisão de trabalho, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar em dois termos, especialista e generalista. Já ouviram falar sobre esses termos? Especialista e generalista? Tá? O especialista, não. É legal vocês anotarem até, porque assim, olha, é muito comum, depois se vocês quiserem fazer um exercício sem pontos, né, sem compromisso, entra na Cato e dá uma olhadinha nos anúncios lá. Então, de RH, por exemplo. Então, você vai ver que lá tem, dentro do perfil do cargo, está pedindo lá especialização em tal coisa. Ou eu quero um profissional especialista, né, com especialização em recrutamento e seleção. Ou eu quero um funcionário generalista, tá? Então, especialista e generalista. O especialista, ele tem uma especialização numa determinada área, numa determinada função. Vamos falar de RH. O especialista, ele trabalha só em recrutamento e seleção. Ele se forma, ele faz cursos, ele tem toda uma experiência e ele se especializa em recrutamento e seleção. Esse é um especialista, tá? Generalista, ele trabalha em recrutamento e seleção e ele não sabe direito, assim, trabalhar com treinamento, não sabe trabalhar no departamento pessoal. O especialista, ele conhece de tudo um pouco. Então, quando você vai mandar um currículo, você vai encaminhar um currículo para uma vaga, o que acontece? É comum ter lá embaixo explicado lá, olha, perfil generalista na área de recursos humanos, ou seja, você precisa ter um conhecimento um pouquinho de cada coisa. Ou eu quero uma pessoa com especialização em departamento pessoal, e aí tem lá o programa, o sistema, enfim, tem toda uma especialização que aparece lá, tá? Quando a gente fala, então, em organização de trabalho, né? E isso, veja, não tem certo e não tem certo e não tem errado. Isso vai depender daquilo que a gente acabou de ver no slide anterior. Vai depender da estrutura da empresa. O que você precisa daquele profissional para ele desempenhar a função, tá? Então, existem funções que você precisa de pessoas especialistas e existem funções que você precisa de pessoas generalistas, tá? A especialização do trabalho, então, é quando o trabalho ele é dividido em etapas, né? Cada trabalhador realiza uma etapa e aí o trabalho ele não é feito por uma única pessoa. Ela vai depender dos aspectos dessa atividade. Então, às vezes, ela é dividida em pequenas tarefas, que não demandam muita qualificação, e à medida que o processo vai caminhando, ela vai exigindo uma complexidade técnica. Então, veja, eu vou repetir, olha, a especialização, ela pode iniciar por pequenas tarefas, e à medida que vai tendo uma maior exigência da função, vai se exigindo maior qualificação, né? E uma complexidade técnica, um conhecimento maior técnico no cargo. Um exemplo disso, a gente está falando de RH, vamos continuar na área de RH. Olha,
o estagiário de recursos humanos, o analista júnior, o analista pleno e o analista sênior, certo? Então, você começa com atividades simples, atividades pequenas, tarefas, tá? E você vai precisar o quê? Se qualificar para você assumir novos cargos, tá? Então, a gente está falando de especialização no trabalho, a gente está falando o quê? Que a pessoa, à medida que ela for se qualificando, ela vai precisar ter uma maior capacitação, ela vai precisar fazer curso, vai precisar ter formação, vai precisar se envolver para que ela possa assumir novos desafios, né? Júnior, pleno, sênior. Quando você chega no sênior, você tem o quê? Qual que é a diferença do sênior, né? Ele envolve tomada de decisão, controle de equipe, é como se fosse um preparo para ele assumir um cargo de gestão, tá? Tá claro, gente? Perguntas? Alguma pergunta? Tá claro. Tá? Então, a gente tem aqui a especialização do trabalho, né? A especialização horizontal, tá? E a especialização vertical. O que é especialização horizontal? Ela fala sobre o número de diferentes atividades a serem desempenhadas. A vertical, ela estabelece a execução e a gestão das atividades que podem ser desempenhadas pela mesma pessoa. Então, veja, quando a gente fala de especialização de cargo, a gente vai falar sobre atividades a serem desenvolvidas, né? Então, a gente vai falar atividades a serem desempenhadas, tá? Então, quanto mais atividade eu vou agregando, eu vou assumindo, né? Eu vou assumindo diferentes atividades simultaneamente. Então, o que seriam atividades? Eu queria explicar para vocês, sem entrar no detalhamento de cargos e salários. A gente vai ver muito isso em cargos e salários, porque assim, a descrição de cargo, ela é um documento de recursos humanos, né? E dentro do documento de recursos humanos, a gente tem lá quando você faz uma descrição de cargo, você tem que fazer como se fosse um checklist em forma de tópicos de todas as tarefas que você desempenha na sua rotina do dia a dia. Tarefa por tarefa. Atender telefone é uma tarefa. Digitar um documento é outra tarefa. Escanear um documento é outra tarefa. Né? Vamos falar de recrutamento e seleção? Então, assim, abrir uma vaga é uma tarefa. Divulgar a vaga. Recrutar currículo, né? Recepcionar, recrutar, o que significa? Eu tenho um perfil e aí eu vou olhar o meu perfil de acordo com os currículos. Eu preciso de uma pessoa que more na região da Zona Leste, e veio um currículo lá de Osasco, de Alphaville, então isso é recrutamento, eu vou selecionando, eu vou recrutando de acordo com o perfil que eu tenho. Recrutei, eu vou, então, outra tarefa, convocar essas pessoas para um processo seletivo. Outra tarefa, vou entrar em contato. Outra tarefa, vou montar o processo seletivo. Então, veja, são atividades que vocês vão fazendo, entendeu? Então, isso é um número quando a gente fala número de atividades, é por conta disso. Cada atividade que você faz no dia a dia, se você parar para analisar e colocar no papel, você vai ver a quantidade de tarefas enorme que você desempenha, tá? Então, é isso que a gente fala de número de tarefas, né? Se você quantificar, você vai ver que você tem uma quantidade bem grande de tarefas, tá? E na vertical é quando, à medida que você executa,
e administra essas tarefas pela mesma pessoa, né? À medida que a concepção e a execução dessas tarefas são desempenhadas pela mesma pessoa, tá? Então, ela está se especializando, né? Ela está criando ali novos recursos, ela está agregando informações, ok? Tudo bem aqui na especialização? Então, assim, gente, especialização é você, resumindo, né? Especialização é você estudar, você se qualificar e você se aprimorar naquela atividade que você desempenha, tá? Seja qual for, seja recursos humanos, seja financeiro, seja comercial, né? Então, é muito difícil a pessoa falar, eu já sei tudo. A gente ouve muito isso na empresa, quando a gente trabalha na área de treinamento, né? A gente trabalha com cursos, principalmente de treinamento interno. É muito comum quando a pessoa fala assim, eu já sei tudo, eu não preciso aprender nada. Gente, o conhecimento ele é infinito, ninguém sabe tudo, né? Então, eu não sei, vocês não sabem, o outro professor também não sabe. Por quê? Porque, assim, tem tantas coisas assim para a gente aprender todos os dias que, assim, é impossível você falar que você domina tudo, né? Então, quando a gente fala de especialização, é você se especializar naquela atividade para que você desempenhe bem a sua função, tá? Então, você conhecer, dominar aquele assunto. É mais ou menos quando você tem um advogado, e aí o advogado se pergunta assim para ele, você trabalha com o quê? E ele fala, eu faço de tudo um pouco. Então, ele é generalista. Ele não tem uma especialização, por exemplo, na trabalhista, né? Então, por exemplo, no direito, você pode ser um advogado trabalhista, você pode ser um advogado tributário, você trabalha com tributos, né, encargos do governo, você pode trabalhar na área criminal, você pode trabalhar na área civil, você pode trabalhar na vara da família, e aí você vai cuidar de divórcio, problemas de família, guarda de filho. Então, veja, quando você fala que a pessoa é especialista, ela vai se especializar naquele assunto, para ela dominar bem aquele assunto. Quando ela é generalista, o que acontece? Ela fala, eu conheço de tudo um pouco. Então, ela não se especializou naquele assunto, tá? Para a gente organizar uma empresa, a gente precisa ter pessoas que dominem o assunto, que tenham conhecimento e dominem aquela área de atuação, tá? Senão, você não consegue organizar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui pedir para fazer um processo seletivo numa fábrica, e eu fiz o processo seletivo, entrevistei, apliquei teste, e aí eu fui pedir para o encarregado da produção, tá certo? Fazer uma avaliação naquele candidato, uma avaliação técnica, colocar aquele candidato na máquina para ver se ele efetivamente tinha conhecimento ou não. Qual foi minha surpresa? O encarregado não sabia nem o que ele ia fazer com aquele candidato, ele não sabia nem entrevistar o candidato, né? E aí, como ele não sabia entrevistar, ele reprovou o candidato, que era excelente, tinha um currículo maravilhoso. E aí ele foi para o gerente e falou assim que o candidato era muito ruim, tá? Mas por quê? E aí, eu não sei se ficou claro para vocês o que isso tem a ver, né? Ele não conseguiu contratar um profissional com qualificação, ou talvez o candidato tinha mais qualificação do que ele. Então, o que ele fez? Ele reprovou o candidato. Ficou claro isso para vocês? Então, ele não tinha especialização, ele não tinha domínio ali para poder, segurança suficiente, domínio no assunto, para ele poder entrevistar um candidato e exercer a liderança em cima daquele candidato. Isso é muito comum nas empresas, vocês concordam? Sim. Tá todo mundo aí? Sim, professora. Então, tá bom. Então, essa é a especialização, tá? Então, tá relacionado aí com a questão do conhecimento, né? Domínio da área, tá?
Outro item que está relacionado à organização é o que a gente chama de o autor, né? O Kevenato, ele dá esse nome de intervalo de controle, mas ele quer dizer a quantidade, o termo intervalo de controle, ele quer dizer números de funcionários, né? Na verdade, números de pessoas sob comando daquele gestor. Tá? Então, o índice de intervalo de controle é a quantidade de pessoas, né? Quantos funcionários o gestor supervisiona com eficiência, com eficácia, de forma que ele consegue passar as informações. Então, o que significa isso? Tem gente que ela consegue ser gestora de 2 pessoas. Se você der 20, a pessoa se perde, ele não consegue. Né? Então, isso é uma situação que precisa ser avaliado. Então, veja, quanto menos qualificação for exigida pela atividade, menor será o número de trabalhadores ali sob supervisão, tá? Quanto mais qualificação, na verdade, assim, quanto mais complexo for o trabalho, tá certo? Mais decisões você vai ter que tomar, e aí você precisa ter um outro perfil, que foi o que eu acabei de falar. Você controlar, você fazer a gestão de 2 pessoas é uma coisa, você fazer a gestão de 20 é completamente diferente. Você precisa ter, né? Você precisa organizar as atividades de 2 pessoas. Você precisa organizar a sua atividade e mais as atividades de 20 pessoas. Então, precisa ter organização para fazer isso, ok? É isso que ele chama de intervalo de controle. Para você poder organizar, você precisa saber lidar com a quantidade de funcionários. A gente sabe que tem muito gestor que não tem perfil para isso. Tá? Outra coisa, cadeia de comando, né? É um terceiro item. O que é cadeia de comando? É a linha de autoridade de uma estrutura organizacional. Então, ela define a relação de subordinação. Então, assim, quem está no nível operacional, quem está acima, quem está acima. Então, é uma cadeia que ela vai subindo, certo? E aí você vai definindo o quê? A questão da hierarquia, tá? Além de uma estrutura de funções aqui especializadas, né? A organização ela precisa de uma estrutura hierárquica, ela precisa estabelecer uma hierarquia. E para estabelecer a hierarquia, a gente trabalha com organograma, certo? Então, veja, essa hierarquia aqui é o que a gente chama de cadeia de comando, né? Como que a gente estabelece, como é que a gente estabelece uma hierarquia, né? Como é que eu faço o desenho? Então, veja, a estrutura organizacional, ela está ligada a um organograma, né? Então, veja, você organizou a tua empresa e para você, o resultado final dessa organização é um organograma. Tá? O que é um organograma? Este desenho aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí no slide 14? Um organograma? Sim, professora. Sim. Tá, então isso aí é o resultado, né? Isso aqui vai ser uma estrutura organizacional, é o resultado de todo um trabalho de organização. Então, veja, eu preciso definir tarefas, eu preciso definir cargos, eu preciso definir funções, eu preciso definir quem manda em quem, né? E isso eu vou definir através dos cargos. Eu preciso definir quantidade de tarefas de cada um dentro desse cargo, tá? Tudo isso eu estou organizando, né? Quando a empresa ela não tem isso definido, ela não tem esta organização, o que acontece? A pessoa ela chega lá para trabalhar e ela trabalha com o quê? Apagando incêndio. À medida que vão surgindo algumas coisas, ela vai fazendo, mas ela não tem uma organização de trabalho, né? Ela não tem um planejamento, ela nem fez planejamento e nem organizou o trabalho,
tá? Então, ela chega e não tem uma agenda de trabalho, ela chega e vai apagando incêndio. O que aconteceu hoje é o que eu tenho para trabalhar. Então, não existe a organização. Quando isso acontece, gente, não existe Oi? Não existe uma organização dentro da empresa, tá certo? Pessoal, quem está mexendo nos slides? Vamos ficar quieto, gente, assim, como é que vocês estão mexendo aí? Olha lá, tirou. Professora, eu tenho uma pergunta. Foi. No caso, hoje em dia... Enquanto eu vou colocar os slides de novo aqui, Anthony. Certo. Ó, hoje em dia, existe algum tipo... Não falando do bombeiro, né? No caso que a senhora explicou, que eles não têm um processo de atividade sequencial. Não é bombeiro. Não é bombeiro. Que apaga incêndio, né? No caso, então. O termo, né? Apagar incêndio, tá? Em específico, né? O que é o termo apagar incêndio, né? É assim, você chega lá, você trabalha no atendimento, então, à medida que vai surgindo os problemas, você vai trabalhando e vai resolvendo. Isso é que a gente chama de apagar incêndio, entendeu? Você não tem uma organização, né? Mas no caso de uma corporação, hoje em dia, não tem nenhum tipo de corporação que não siga esse método de hierarquia, não é? Como assim? Alguma corporação hoje em dia, algum exemplo de empresa que não tenha essa estrutura, essa organização de quem manda em quem e tal? Tem muita empresa, vixe, tem muita empresa aí de pequeno e médio porte que não tem nem organograma. Nossa. Tem muita. É de se surpreender, né? Porque... Não tem. Uma vez eu fui fazer um trabalho, já faz alguns anos, faz uns 4 ou 5 anos, acho que foi 2015, 2016. Uma empresa conhecida, de grande porte. Naquela época, eles estavam com 1.500 funcionários. Eu imagino que hoje, 5 anos depois, deve estar com muito, muito mais. Mais ou menos, vamos chutar aí, mais ou menos 2015. Eles tinham 1.500 funcionários. E aí, o gestor, eles tinham uma rotatividade enorme, assim, não parava. É uma rede de lojas conhecida. E eles tinham uma rotatividade muito grande, porque assim, ninguém parava nas lojas. Então, assim, o pessoal, ele tinha quase 20 pessoas no RH dele, né? E essas pessoas trabalhavam basicamente em admitir e demitir, fazer processo seletivo, admitir e desligar, fazer processo seletivo, né? Fazer entrevista, recrutar, tal, né? Admitir, entregava documento, não fechava o período de experiência. Então, eles não davam conta de criar outras coisas. E ele me chamou para fazer um trabalho de descrição de cargos, né? Quando eu cheguei lá, Anthony, para fazer o trabalho, então, quando você vai trabalhar com a estrutura da empresa, que você precisa organizar, né? A primeira coisa que você pede é o organograma, entendeu? Então, eu estou falando para você, estou te dando um exemplo de uma empresa de 1.500 funcionários. Que já é grande, né? E é muito grande. Então, assim, aí você tem que fazer a descrição de cargos. Então, a primeira coisa, você tem que entender como é que funciona a empresa. Quando eu pedi para o gerente a descrição o organograma da empresa, ele respondeu para mim que não tinha. Ele falou, não temos. Inclusive, você pode fazer, fica à vontade, a resposta que ele me deu. Você fica à vontade, você pode, inclusive, fazer o organograma, né? Porque já que você vai trabalhar com descrição de cargos, você pode fazer o organograma. Então, assim, eu sofri muito para poder fazer a descrição de cargo, porque eu não conseguia entender a estrutura da empresa. E a empresa, ela estava exatamente nessa situação. Ela começou numa portinha, deu certo. Daquela portinha ele abriu outra loja, que abriu outra loja, que abriu outra loja, e aí foi crescendo e, de repente, ele estava com 1.500 funcionários, com mais de 10 lojas. Quando eu comecei a fazer as entrevistas de descrição de cargo, que eu comecei a entrevistar os funcionários, todo mundo era registrado como estoquista. A pessoa era líder, mas ele era estoquista. Ele era... Ele trabalhava no escritório, mas o cargo de registro dele era estoquista. Todo mundo era estoquista.
Agora, Então, isso gera uma outra pergunta, né? Como que uma empresa desse nível, que tem 1.500 funcionários quase na época, cresceu tanto sem ter uma organização estruturada, sabe? então, você entendeu? Porque assim, porque tem um nicho bom, não tem concorrente, tem um nicho de mercado bom, não tem concorrente, tem um nível de lucro muito alto e foi se preocupando com a questão comercial. Então, assim, eles eram muito bons no comercial, na questão da venda e tal, da negociação, mas esqueceram o quê? De organizar. Então, ele chegou num patamar que, assim, você vai levando, vai levando, vai levando. Só que chega num nível que, assim, olha, ou você para tudo e organiza, senão você quebra. Então, por exemplo, eu chego num patamar, num nível de 1.500 funcionários, onde todos são estoquistas, se eu não parar, fizer um trabalho de descrição de cargo, arrumar esses cargos, arrumar esses salários, o que vai acontecer? Vai começar a gerar tanto processo trabalhista que a empresa quebra. Entendeu? É inconstitucional, né? Hã? É inconstitucional, né? Eu não posso manter, por exemplo, uma pessoa dessa num nível tático. Então, você entendeu? Então, então assim, acontece, assim, não é impossível, acontece. Em pequena empresa, então, nossa, pequena empresa de estrutura familiar, não tem, porque assim, quando você fala que você vai organizar e você vai colocar tudo em ordem, você vem numa empresa e que ela era pequenininha e que todo mundo podia fazer o que queria, sem regras. Quando você começa a organizar, você está mexendo com a cultura dela, você entendeu? Então, assim, tem funcionário que nem fica. O funcionário, ele prefere ir embora. Nem permite, né? Se for o dono da empresa, talvez. Que? Às vezes, alguns funcionários que próprio fundo da empresa nem permite que você mexa com isso por conta da cultura dele, né? Também. Pois é, entendeu? Então, até você provar que, assim, que precisa mudar e que precisa alterar, não é um trabalho fácil. Mas é um trabalho que tem muita relação com a nossa área, por isso que é importante que vocês entendam, entendeu? Esse Professora, processo como um todo. Oi. professora, essa questão que a senhora falou da parte organizacional e da liderança é muito importante mesmo, dessa estrutura, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que a minha supervisora tinha o gerente, né, da área, ele foi desligado e a vaga dele só foi reposta depois de 3 meses. Nesse período, ela ficou respondendo pela área, mas ela não tinha autonomia para tomadas de decisões, né? E ela tinha que responder direto para o diretor nesse período. Só que a comunicação entre ela e o diretor era um pouco complicada, porque ele não era uma pessoa tão acessível e, ao mesmo tempo, ela não tinha autonomia para tomar decisão. Então, era bem complicado mesmo. Talvez não sabia lidar com ele. Sim, foi difícil. Porque para você lidar com o nível executivo, você tem que ter ali Intermédio, né, ali. você tem que ter um traquejo de entender a pessoa para você poder saber lidar, né? O executivo ele tem perfis diferenciados, entendeu? Então, assim, você precisa entender o perfil daquele gestor, daquele diretor para você poder saber como lidar, como conseguir algumas coisas. E às vezes as pessoas elas têm um pouco assim de falta de tato para lidar com o outro. Imagina para lidar com o diretor, entendeu? Sim. E numa dessa de 3 meses, o que acontece? Ela poderia até ter perdido o emprego. É que entrou outro e ela acabou passando para outra pessoa, né? Mas você veja, ô Paulo, você entende por que às vezes, isso é uma coisa que é muito engraçado, né? Entenda por que às vezes sai um líder, um cargo de gestão, ele é desligado da empresa e você fica na expectativa de ocupar aquela vaga. Ou por causa do salário, ou por questões de status. Só que para ocupar aquela vaga, precisa ter algumas características, precisa ter o perfil.
E isso, se você parar para analisar, assim, tem muitas pessoas que elas não entendem isso, elas acham que ela tem o perfil. Na hora de assumir aquela responsabilidade, não acontece. E aí, o nível executivo, o diretor, seja quem for, ele acaba trazendo alguém de fora. Tá? E aí, a pessoa que estava na expectativa de assumir aquela função acaba desmotivando. Percebe que é um processo que acontece com muita frequência? Sim, a maioria das empresas, né? Então, qual que é o grande fator aí que atrapalha muito, né? Perfil. Entendeu? Ter ou não ter o perfil de gestor. Porque assim, você ter o perfil de gestor, você ter as características de gestor é bem diferente, né? De você trabalhar em cargos operacionais. Então, você tem que ter algumas talvez habilidades. entre também aquela questão que a senhora falou de especialização, né? De repente o cara precisa ter um conhecimento técnico, precisa entender efetivamente daquele assunto lá. E às vezes ele não tem tanto domínio. Que é quando você fala, a pessoa tem lá 5, 6 anos, e ele fala assim, eu já domino tudo, eu já sei de tudo. Quando ele assume um cargo de gestão, ele se depara e ele percebe que fala, nossa, eu realmente eu não estou preparado, eu não sei, né? Eu não sei como lidar com algumas questões, aí a pessoa acaba rodando e patina, não sai do lugar, entendeu? Tá? Bom, então o organograma é esse processo aqui, tá certo? Geralmente você tem o nível hierárquico em cima, vocês estão vendo aí a diretoria, abaixo da diretoria nós temos os gestores, né? Abaixo dos gestores, então, a gente tem aí os cargos que podem ser ou administrativos ou cargos técnicos. Eu vou falar para vocês, anotem aí, para vocês poderem entender, e depois para que vocês consigam elaborar um organograma. Olha, vamos anotar aí no caderno, anotem no caderno, de cima para baixo, como é que funciona. Vamos falar só de uma hierarquia em termos administrativa. Quem vem no topo da hierarquia? Quem é o primeiro cargo? Diretores. Isso. Vamos colocar lá, então, antes do diretor, vamos colocar presidente, né? Que aí a gente tem vários nomes. Você tem CEO, você tem presidente, tem vice-presidente, você vai ter vários nomes. Então, ou proprietário, né? Que é o dono da empresa mesmo. Então, você tem lá o presidente. Abaixo do presidente, escrevam aí, diretor. Tá? Abaixo do diretor, quem vem? Os gerentes? Gerentes, isso. Abaixo do diretor vem o gerente. Tá? Abaixo do gerente, vocês vão escrever assim, olha, cargos intermediários. Quem são? Aí abre parênteses, né? Quem são esses cargos intermediários? Então, abaixo do gerente a gente vai ter supervisor. Aí coloquem aí, por exemplo, supervisor, vírgula, coordenador, vírgula, encarregado, é um termo que não se usa mais, mas algumas empresas ainda têm. Que mais? Coordenador, supervisor, que mais que vocês têm nas empresas de vocês? Líder. Operacionais. Oi? Operacionais. Operacionais é embaixo, é lá embaixo. Ainda a gente está no nível intermediário. Empresa, o operacional é depois. Analista? Veja, a gente está no antes de você chegar no analista, a gente ainda tem aquele cargo que ele é antes liderança, do gerente. Isso, ele tem um cargo de liderança e ele está acima do analista, mas ele está abaixo do gerente, ele é um intermediário ali, tá? Então, são os supervisores, os coordenadores, os encarregados, os líderes, né? Tem algumas áreas que tem o nome de líderes,
tá? Supervisores, acho que eu já falei, então são mais ou menos esses cargos. Abaixo desses cargos, eu vou ter um analista, estou falando de uma hierarquia administrativa. Então, abaixo do coordenador, do supervisor, eu vou ter o analista. Aí eu tenho analista sênior, aí embaixo pleno e depois júnior. Então, de cima para baixo, sênior, pleno e júnior, tá certo? Professor, uma dúvida. Quem vem abaixo do júnior? Quem falou? Paulo? Eu, Paulo, isso. O superintendente, ele entra em qual parte? Na mesma do... presidência. Ah, tá. Tá? Que aí vai depender da estrutura da empresa, né? Tá. Então, vamos lá, nós paramos no analista júnior. Quem vem abaixo do analista júnior? Eu acredito que seja assistente sênior. Então, não vou nem classificar entre júnior, pleno e sênior. Eu vou colocar só o assistente administrativo. Abaixo do assistente administrativo, eu tenho auxiliar, um auxiliar administrativo. Isso, auxiliar administrativo. E abaixo do auxiliar administrativo, quem que eu tenho? Operador? Não, gente, vamos falar de administrativo, né? Operador, a gente tem essa nomenclatura mais numa hierarquia técnica. Abaixo do auxiliar, eu vou ter o estagiário, certo? Certo. E o primeirinho lá, quem vai ser? O aprendiz, coitadinho. Porque ele tem todo esse povo para mandar nele. Entenderam? Sim. Vocês entenderam o que é uma hierarquia? Sim. E isso é uma hierarquia, tá? Então, eu estou vindo ali desde a diretoria. Então, veja, aqui eu tenho uma hierarquia. Então, a hora que o auxiliar, ele tem algumas atividades a serem feitas. A hora que tem um pouco mais de responsabilidade, já não é mais auxiliar, é assistente administrativo, tá? Ele tem, dentro do assistente, ele vai ter algumas atividades. A hora que, do assistente administrativo para o analista, qual que é a diferença? Né? O analista desenvolve uma atividade mais elaborada. Então, ele precisa ter o quê? Pelo menos estar cursando nível superior. Aí entra a especialização, vocês estão vendo? Eu entrei na empresa como assistente administrativo, na área financeira, tá? Eu tenho só o ensino médio. Bom, então agora eu quero passar para analista, então eu vou fazer uma faculdade de gestão financeira, tá certo? Para eu ocupar um cargo de analista, júnior, depois pleno, sênior tem que estar formado. Então, para cada degrauzinho que você vai subindo, tem que ter uma exigência. Isso que é a especialização, tá? Então, veja, dentro de uma empresa, quando ela é organizada, ela tem tudo isso muito bem definido e muito bem claro para os funcionários. Tão claro que o funcionário fala, bom, então, olha, quando eu terminar a faculdade, eu quero passar para analista pleno. O que eu preciso fazer? Eu preciso concluir a faculdade, preciso ter 2 anos de experiência, entendeu? Então, assim, isso é muito claro quando a empresa ela é bem organizada. Então, essa seria a cadeia de comando, percebe? Quando você envolve, né? Olha aqui no slide 15, quando você tem aí o equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Então, veja, quando cada um sabe qual é o cargo. O que é cargo, gente? Cargo é o nome do cargo que você ocupa. É isso que eu estou falando para vocês, tá? Qual que é o nome do cargo? Seria uma nomenclatura, né, professora? Nomenclatura, exatamente. Analista júnior é um nome, analista pleno é outro nome, analista sênior é outro nome, né? Agora, a função daquele cargo... Então, o cargo é só o nome. A função daquele cargo é o conjunto das responsabilidades. Lembra que eu falei no começo? Cada atividade que você desempenha vai compor a função daquele cargo lá, tá? Então, veja,
Para você ter... Agora, veja, a gente está falando de cadeia de comando. Para você comandar uma equipe, você precisa saber claramente o que faz cada um desses componentes do seu cargo, tá? da sua equipe, né? Você saber todos os cargos que existem na sua equipe, o que faz cada um, percebe? E aí, então, para você poder organizar, né? E delegar atividades, tá? Então, o que é amplitude de controle, né? Então, é a distribuição da sua autoridade e da sua responsabilidade, certo? Então, eu vou controlar a minha equipe ali, então eu vou ter uma amplitude. O que seria? Eu tenho muitos subordinados, eu preciso ter uma amplitude de controle grande, certo? E maior níveis hierárquicos, ou seja, eu preciso saber o que cada um faz para eu ter condições até de promover, não promover, delegar tarefas, dar mais responsabilidade para um, dar mais responsabilidade para o outro, certo? E quando eu tenho poucos subordinados, aí eu tenho um menor nível hierárquico. Veja, quando eu falo aqui, então, né, conceito, a amplitude envolve autoridade e responsabilidade. O que é a responsabilidade, né? As obrigações de gestor para que eu possa atingir os objetivos que foram definidos lá no planejamento. Então, assim, eu preciso ter responsabilidade para entender que eu preciso atingir alguns objetivos. Para que eu entenda isso, então, eu preciso entender de autoridade do cargo, certo? E aí, o que seria autoridade, né? Autoridade são os direitos de uma posição gerencial, ou seja, não é dar ordem, veja, não é mandar. As pessoas confundem um pouco isso no sentido, assim, de mandar. Gestor assumiu uma posição de chefia, então ele vai mandar, ele não vai mais pedir, ele vai mandar. E vocês viram nos trabalhos de liderança, por isso que eu pedi para fazer os trabalhos de liderança, que liderança não é mandar, né? Liderança você trabalha junto, tá? Você tem autoridade no sentido de conhecer, dominar aquele assunto, tá? Então, autonomia, assim, né? E a autonomia de resolução e tomada de decisão. Então, assim, quando a gente tem ali uma pessoa que ela tem domínio do assunto, a gente tem ali uma questão ali de respeito, né? Uma coisa de posicionamento, de postura mesmo, né? Para com aquele cargo. E essa autoridade, né? Ela está dividida aqui em três tipos. A gente tem a autoridade em linha, né? A autoridade de assessoria e a autoridade funcional. Então, veja o que é autoridade de linha. A autoridade de linha, quando ele fala que é dar ordem, na verdade, é delegar, é atribuir responsabilidades para o funcionário, né? Então, o que o autor aqui diz como dar ordem? Não é mandar, mas é dar uma ordem no sentido de atribuir responsabilidades, né, para aqueles funcionários, tá? Então, assim, é mais ou menos assim. Lá em liderança, vocês viram que o líder situacional, né, ele é um líder que ele atua de acordo com a situação, tá? Então, ele atua de acordo... Então, ele precisa, para ele atuar de acordo com a situação, ele precisa saber quais são as características do empregado dele, né? Quais são as características da equipe dele. E aí, ele atribui... Então, por exemplo, você tem uma facilidade maior com números, você tem uma facilidade maior com redação de textos. Então, eu vou atribuir atividades para esse daqui que estejam relacionadas a números. Eu vou dar planilhas, vou dar cálculos, né?
Para o outro, eu vou dar elaboração de texto, eu vou dar redação, vou dar elaboração de coisas que precisam de escrita. Se eu inverter, gente, vai dar tudo errado. Vocês concordam? Tá? Então, quando a gente fala que dar atribuição conhecendo o perfil dos funcionários que ele tem, né? A autoridade de assessoria, o que é? É no sentido de estar envolvido com as atividades. Então, veja, assim, não é delegar, mandar o outro fazer, né? Delegar e se ausentar. Não, a responsabilidade é sua. Você vai fazer e não tem nada a ver com isso. Dar assessoria significa delegar atividade para o outro aprender, mas você se colocar à disposição para tirar dúvidas, para esclarecer. Às vezes a pessoa não tem tanta experiência, então ela vai vir, ela vai te perguntar, você vai resolver para isso. É assessoria, você está ensinando o teu funcionário a trabalhar, tá? Você está dando condições para que ele aprenda e para que ele trabalhe, né? E o funcional, né, quando você tem ali a especificidade, né? Você tem ali a experiência, a especialidade, você domina aquele assunto, você conhece. Então, quando você tem uma equipe que a equipe sabe que tem responsabilidades a fazer, ela sabe que ela tem uma pessoa ali para contar com ela, se ela tiver qualquer dúvida, ela pode correr lá que alguém vai resolver para ela. E ela sabe que ela tem um gestor que tem domínio do assunto, ele tem certeza, ele sabe do que ele está falando, tranquilo. Aí vocês podem comparar na empresa de vocês vão ver que a coisa flui tranquilamente, né? O duro, um exemplo de falta de organização nesse quesito domínio do assunto, tomada de decisão, é quando a pessoa precisa de uma resposta e você ouve assim, não é comigo, passa para o outro fala, não é comigo, também não é comigo, não é comigo. E um vai empurrando para o outro e aquele negócio vai virando uma bola de neve de tal forma que ninguém resolve. Isso para a imagem da empresa é péssimo, né? E transmite uma super falta de organização mesmo, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Sim, professora. Sim, professora. Sim, Falando professora. muito hoje, né? Tá acabando já. Depois, dentro de autoridade, a gente vai ter grau de autoridade. É a forma como você estabelece a sua autoridade como grupo. Então, veja, aqui a gente tem dois nomes. A gente tem a centralização e a descentralização. O grau de autoridade, ele está relacionado à tomada de decisão, tá? Então, essa tomada de decisão, ela vai ser descentralizada, né? Ou ela vai ser centralizada. Qual que é a diferença, né? Centralização, o que é um gestor centralizador? Alguém sabe me dizer? Centralizador. Seria que concentra tudo nele? Tudo nele, exatamente. Centraliza, né? Tudo nele. Então, então quem que é? Eu vou dar um exemplo para vocês de gestor centralizador. Você precisa assinar um cheque, tem que pedir para aquela pessoa. Você precisa comprar um material, tem que pedir para aquela pessoa. Você precisa dispensar um funcionário, tem que ser aquela pessoa. Tudo tem que pedir autorização e depende daquela pessoa. Então, às vezes, as coisas não andam, tá? Porque ele centraliza tudo. Geralmente, uma pessoa que ela é centralizadora, ela quer que todas as áreas passem por ela, né? O RH tem que passar por ela, o financeiro tem que passar por ela, o contábil tem que passar por ela, o comercial tem que passar por ela. Então, é uma pessoa que ela está sempre sobrecarregada, é ela que dá a decisão final em tudo, automaticamente ela fica sobrecarregada, e aí a empresa não anda. Tá? Então, na verdade, as coisas não caminham. Então, ele abraça tudo, fica tudo muito centralizado. Ele é que dá a palavra final em tudo, né? E a consequência disso é que, por exemplo, enquanto você não falar com ele, você não
paga um fornecedor. Enquanto você não falar com ele, você não libera a folha de pagamento, entendeu? Então, a coisa fica centralizada e fica um clima assim, bastante tenso. As áreas, os departamentos não caminham sozinhos. A descentralização é quando a autoridade divide, né, as decisões com outros níveis. Então, veja, ele é um diretor e ele passa a tomada de decisão para os gestores, para os encarregados. Então, eles têm autonomia de decidir e resolver, independente do posicionamento dele, entendeu? Então, essa descentralização faz com que a empresa caminhe um pouco mais, né? Não fica tão amarrada. E quem descentraliza, então, o gestor que ele trabalha com descentralização, ele delega, ele trabalha com delegação, tá? Então, o que é delegar? É você transferir responsabilidades para as pessoas, é você estabelecer, né, atividades, trabalhos para as pessoas. Então, cada um vai ficar responsável por uma atividade. Então, eu estou delegando, eu estou passando a responsabilidade daquele assunto, daquele item para aquela pessoa. Tá? Vantagens e desvantagens da centralização. Vantagens, né? Tem vantagens, tá? Então, são decisões mais consistentes, maior uniformidade nos procedimentos, redução de risco de erro, então, e facilidade na avaliação e controle do desempenho da empresa. Então, é uma pessoa que ela leva a empresa ali à risca, né? E aí, é claro, fica tudo na mão dela, então ela sabe tudo o que está acontecendo. Então, existe uma menor probabilidade de se ter erros. As desvantagens, decisões distanciadas, pouco contato com as pessoas, né? Subordinados ficam muito dependentes, acaba gerando uma desmotivação, né? Acaba gerando uma desmotivação, não tem ali, as pessoas não atuam com a criatividade, iniciativa, a gente fala tanto de inovação, mas gestores assim têm uma dificuldade maior de aceitar as mudanças, né? A descentralização, vantagem, maior agilidade, maior rapidez, decisões mais adaptadas, maior interesse e motivação do subordinado. Os gerentes são mais autônomos, mais motivados, né? Tem uma maior facilidade na avaliação e controle do desempenho. A desvantagem é que se você descentraliza e você não controla as pessoas, você pode perder aí, né, a uniformidade das decisões. As pessoas podem começar a decidir de acordo com a opinião delas e sair um pouco fora dos parâmetros. Tendência ao desperdício, canais de comunicação mais dispersos, maior dificuldade em localizar os responsáveis pelas decisões erradas, né? Insuficiente aproveitamento de especialistas e dificuldade de controlar o desempenho. Então, veja, isso se você descentralizar e não tiver o nível de organização para acompanhar essa descentralização. Tá? Então, para fechar aqui, gente, olha só, a gente tem aqui o processo de organização, né? Como a gente falou, para encerrar, retomando o início, é o processo de dividir, integrar e coordenar as atividades, e o resultado desse processo é o quê? A elaboração de uma estrutura organizacional. Então, veja, quando eu delego tarefas, quando eu tenho uma cadeia de comando, quando eu tenho um organograma, quando eu tenho todos esses itens, à medida que eu vou definindo esses itens, eu vou constituindo a minha estrutura organizacional, eu vou montando a minha estrutura organizacional, tá? E essa estrutura organizacional, ela pode ser tanto vertical como horizontal. Vertical, quando ela define a hierarquia, e horizontal, quando ela distribui lateralmente as atividades. O que é distribuir lateralmente as atividades?
Semana que vem a gente vai trabalhar com o organograma, a gente vai falar de estrutura organizacional e a gente vai trabalhar com o organograma, a gente vai fazer o organograma na aula para vocês poderem entender. Vertical é hierarquia, quem manda em quem. Horizontal é quando eu tenho que manter o mesmo nível. Então, dentro de um organograma, todos os cargos de coordenadores, eles têm que ter o mesmo nível de atividades, entendeu? Por exemplo, eu não posso ter um coordenador que tenha mais autonomia do que outro e os dois têm o mesmo nome de coordenador, tá? Então, quando eu faço a distribuição lateral, é manter o mesmo nível. Todos os coordenadores têm o mesmo nível em termos de distribuição de atividade e também salarial, precisa ter o mesmo nível. Tá? Entendi, professora. Por exemplo, se fosse montar esse organograma que a senhora falou, seria, por exemplo, o CEO na vertical, né? E abaixo dele, que são os diretores, o diretor, né, na horizontal. É diretor de marketing, diretor de RH, todos na horizontal, né? Todos na horizontal, no mesmo nível. Aí eu vou abrindo esse organograma em cada área, que é o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, abaixo do diretor eu vou ter quem? Os encarregados, todos no mesmo nível, tá? Depois, abaixo dele, quem que vem? Vem os analistas, aí tem o júnior, tem o pleno, tem o sênior, aí a gente vai desenhando de acordo com a hierarquia. O nome é exatamente desenhar, entendeu? É isso que a gente vai fazer. Desenhar a estrutura organizacional. Entenderam? Sim. Sim, professora. Muita teoria hoje, né? A semana que vem a gente vai falar, a gente vai dar continuidade dessa estrutura organizacional. E aí a gente vai fazer um pouco de exercício aqui em aula mesmo, a gente vai fazer em aula o desenho dessa organograma? Um desenho de um organograma. Eu vou trazer para vocês uma estrutura de uma empresa e em aula mesmo a gente vai fazer aqui o organograma, tá? Então, não ficar tudo professora, só. inclusive tem alguns sites que dá para montar o organograma também. Além de dá para fazer também no Excel, mas tem sites que dá para montar. Tem programas específicos, tem um Vision, né? Tem um programa chamado Vision que ele é só para fazer organograma, que é para quem trabalha com isso. O pessoal que trabalha na área da qualidade na empresa, geralmente é o pessoal que trabalha na área da qualidade. E aí eles utilizam o Vision para fazer organograma, porque já vem as caixinhas, já vem tudo direitinho. Mas dá para a gente vai fazer aqui na mão mesmo, só para entender o processo, para ver como é que funciona, tá? Gente, perguntas? Não? Nenhuma? Não? Tá tranquilo, professora. Eu vou até repassar a matéria aqui, se eu ficar com dúvida, eu vou te chamar lá no Zap Zap. Tá bom, porque são muitos termos, né? São muitos nomes. Aí depois vocês dêem uma olhada aí, vê se vocês entendem, grifem esses termos, esses nomes, né? Mas aí depois lá na frente a gente vai fazer uns exercícios para poder clarear um pouco melhor isso. Tá bom, gente? Tem uma pergunta? Não, professora. Não, professora. Então tá bom, gente. Obrigado, tá? Eu estou à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só me chamar. Tá bom, gente? Valeu, professora. Obrigado. Obrigada. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigada, Professora, viu? professora. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite.